Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para dividir com vocês aquilo que eu entendi a respeito do texto que eu vou ler do Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, reforçando, o texto de hoje chama-se Olhos do Coração. Quem escreveu foi Úrsula Lopes. Então, o texto não é meu, eu só digo aquilo que eu entendi, ok? Vamos orar? Senhor, nós pedimos a tua bênção, pedimos que estejas conosco nesta pequena meditação, que possamos aprender de ti e sermos transformados por tua verdade. Perdoa o que fazemos de errado, torna-nos melhores, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje a gente vai falar sobre olhos do coração. Então, a gente vai falar um pouco sobre discernimento. E a história que eu quero contar para vocês é de um homem que vivia perto de uma floresta. Ele vivia só ele e o filhinho, uma criança pequena de 4, 5 anos de idade. Era uma criança bem pequena. E ele era um homem bem simples, bem simplório. Aquele tipo de pessoa que não quer aprender nada, que não quer discutir nada, que quando cisma que uma coisa é daquele jeito, ela vai ser daquele jeito e não quer assunto. E este homem achou certa vez um filhote de onça perdido e abandonado próximo de sua casa. E ele trouxe aquele filhotinho de onça para cuidar. E aquele filhote se afeiçoou muito ao homem e eles eram muito amigos. E o filhote foi crescendo e todo mundo dizia: você é louco? Tem um filhote de onça na sua casa? Qualquer hora ele vai comer o seu filho. E aquele homem dizia: não, a onça é minha amiga. Tanto é que quando ele saía para trabalhar, ele deixava sempre a onça, que agora já não era mais um filhote, ali. E quando ele voltava, ela o aguardava ali na porta da sua casa, como se estivesse guardando a sua casa por ele. E eles se davam bem. A criança, o filhinho dele, brincava sempre com a onça, agarrava, pulava no pescoço. Era como se fosse um gato grande. E o tempo foi passando. E as pessoas, os amigos dele, os familiares sempre falavam: você é louco ter uma onça dentro de casa, a qualquer hora ela vai comer o seu filho. E aquele homem nunca quis saber disso. Um dia ele foi trabalhar longe e no retorno ele teve um problema, o seu Jeep deu problema, uma falha no motor, ele não conseguiu sair dali e teve que passar a noite naquele local, porque ele não tinha como voltar para casa. E ele começou a pensar no seu filho sozinho lá em casa, só com a onça. Foi ficando preocupado. Na manhã seguinte, ele conseguiu arrumar o Jeep e foi para casa. Quando ele chegou em casa, a onça estava no lugar de sempre, aguardando pela chegada dele. Só que a boca da onça estava toda suja de sangue, as patas da onça cheias de sangue. Aquele homem ficou tão transtornado, ele olhou para aquilo, ele não quis saber de nada, faltou-lhe sabedoria, discernimento, não teve dúvida. Pegou um rifle, pá, 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 matou a onça e disse: desgraçada, você comeu o meu filho. E assim que ele entrou dentro de casa, ele encontrou o seu filho sentado no chão, placidamente, tranquilamente, brincando com uma bolinha, e ao lado dele uma enorme cobra dilacerada, morta, triturada, que a onça, a sua amiga, havia matado para proteger o seu filho. Então, nós vamos tratar hoje
sobre os olhos do coração, né? Como quando a gente não tem uma iluminação no olhar, não tem o discernimento, como a gente comete erros, como este homem cometeu em relação à sua amiga onça. O texto que a irmã Úrsula Lopes escolheu foi Efésios 1, capítulo 15 a 23. Efésios é um livro do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve essa carta para os crentes daquela cidade que era Éfeso. E diz assim, no versículo 15: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Deus Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todos os governos e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse é um texto, irmãos, que merece uma especial atenção, porque não é tão simples assim de entender, na minha humilde concepção, né? O apóstolo Paulo, ele escreve para os Efésios, porque apesar de ele estar preso, ele já estava 3 anos preso em Roma, ele tinha notícias do povo lá de Éfeso. Então, ele escreve falando que pede sempre a Deus e sempre agradece a Deus por eles existirem. Mas não só isso, não é só elogiar, ele pede que os efésios tenham espírito de sabedoria e revelação para conhecer mais de Cristo. Então, assim, que o que ele pede é que nós não estejamos com os olhos vendados, né? Só ouvindo as coisas que as pessoas dizem ou com falta de conhecimento, mas que nós possamos ter um espírito de sabedoria para que as coisas sejam reveladas. Porque tanto os corações como as mentes da gente, elas têm que estar iluminadas, sem distorção, né? A gente tem que ver como Deus quer que nós vejamos as coisas. Então, é importante que nós saibamos que o Senhor domina todas as coisas e é Ele quem ilumina a nossa visão, para que nós não sejamos ignorantes, como aquele homem que acabou matando a sua amiga onça por pura ignorância. Então, o nosso texto aqui começa com os versículos 18 e 19 como versículos chaves e diz assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele, Jesus, os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Então, eu creio que esse texto merecia, assim, muito mais que simples 10 minutos. É um texto muito rico, tem muitas coisas aqui. Mas vamos nos ater aqui ao que a irmã Úrsula Lopes está dizendo. Então, ela diz aqui que Paulo pede a Deus que conceda aos Efésios o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para ter o pleno conhecimento de Deus. Então, o apóstolo fala sobre a iluminação dos olhos do coração.
né? Para quê? Para que a gente possa ver a importância das promessas de Deus. Então ele diz que a nossa visão, ela só acontece quando a luz penetra os nossos olhos. Então, obviamente, o coração não tem olhos, mas é o símbolo das nossas emoções. Então, ela menciona aqui uma terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha lá da psicologia que procura, grosso modo, corrigir pensamentos e distorções, né? O objetivo dessa terapia cognitiva comportamental, em geral, é mudar os pensamentos e coisas que a gente acha que estão sendo pensadas, digamos, erradas, né? Corrigir pensamentos que estão distorcidos. Então, ela diz aqui que, segundo essa terapia, tudo que a gente sente é desencadeado por nossos pensamentos. A gente pensa e acaba sentindo. E tudo isso pode ser reestruturado. Quer dizer, a gente pode mudar o jeito que a gente pensa, né? Tem gente que fala assim: ah, não, eu sempre fui assim e você sempre assim. Não tem como mudar. E isso não é verdade. A gente pode mudar e ser transformado e melhorar a cada dia. Então, ele diz aqui que Jesus Cristo é a nossa luz. E ele pode iluminar os nossos sentimentos por meio do conhecimento de Deus. Então, assim, à medida que a gente ora, lê a Bíblia, se concentra, estuda, porque tem gente que diz assim: ah, não, eu não leio a Bíblia porque é muito difícil para mim. Muitas coisas são difíceis, mas se a gente tiver interesse, a gente vai desvendar. É sentar ali, aplicar tempo. Eu não conheço essa palavra, eu vou procurar. O que será que esse texto quer dizer para mim? E mais, a gente tem que orar, porque a Bíblia diz que se a gente não tem sabedoria, se a gente não tem iluminação, se os nossos olhos não são iluminados, se a gente precisa de sabedoria, a gente tem que pedir a Deus. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a quem pedir. Então, voltando aqui, os nossos olhos espirituais, eles precisam ser iluminados para sabermos qual a esperança do chamado de Deus. Qual que é a esperança? A nossa esperança é um dia estar com Deus eternamente. Então, qual é a riqueza da sua herança e qual a suprema grandeza do seu poder? Então, a gente tem que ter nítido discernimento de quem é Deus, com quem estamos tratando e o que Ele tem para as nossas vidas. Então, Paulo aqui destaca que o saber é preciso para dirigir os sentimentos. Se você não sabe, como diz o ditado, né? Eu não sei para onde eu quero ir, qualquer direção serve. Então, a gente não pode se deixar simplesmente levar pelas emoções. Ah, tô com raiva, vou lá e mato a onça. Não, a gente tem que analisar, avaliar, fazer as coisas com discernimento, com sabedoria, com entendimento. Então, a Úrsula Lopes, que escreveu o texto, enfatiza que Deus nos dá esperança de um dia nos encontrarmos com Ele. E isso é de suma importância. Então, nós temos que viver como se estivéssemos aqui de passagem, porque nós estamos aqui caminhando para um mundo melhor. É assim que nós queremos. Então, a gente tem a promessa da herança que culmina na salvação pela graça. Então, nós cremos que Jesus Cristo veio aqui, morreu na cruz, e todo aquele que nele crê vai viver pela graça, não porque a gente merece, né? Porque é de graça, é um favor que a gente não merece e que Deus fez por nós. E a gente tem o quê? O Espírito Santo, que é o penhor dessa herança. Então, essa herança que Jesus Cristo nos dá de vida eterna, de morar com Ele eternamente, ela é penhorada pelo Espírito Santo. E o que é o penhor? O penhor é uma garantia. O Espírito Santo nos dá essa garantia de que nós estaremos com o Pai. E, por último, ele fala aqui sobre o poder de Deus, que é imensurável. Então, o poder realmente de Deus, ele é tão imenso que ele ressuscitou Jesus Cristo, né? A nossa herança, e herança é uma coisa que a gente não merece, a gente ganha sem merecer, está no fato de que Jesus morreu e ressuscitou. Então, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo,
o colocou acima de qualquer domínio. Então, Deus está acima de tudo, de todas as coisas. Então, assim, é esse poder que opera em nós pelo seu Espírito Santo. Então, apesar do Senhor Jesus, ele estar acima de tudo e de todos, ele ser a plenitude, é pleno, tudo é pleno do poder de Deus, ele escolheu se esvaziar para poder nos resgatar e morrer uma morte tão cruel como a morte de cruz, né? Só os bandidos eram crucificados. Mas essas coisas aqui nós só veremos se tivermos os olhos iluminados por Deus, ok? Bom, aí o nosso texto acaba dizendo que não basta nós confiarmos em Deus para que nós possamos ter essa iluminação, essa sabedoria e esta revelação. O nosso manancial termina dizendo que Cristo deve controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para que vivamos a plenitude da vida. Então, eu encerro dizendo que se Jesus Cristo não for o Senhor da nossa vida, não é por isso que nós estaremos perdidos, porque quando nós dissemos a Jesus que aceitamos Ele como nosso Salvador, como nós cremos no seu sacrifício, ok, Ele nos salva. Mas nós temos que querer o Senhor Jesus Cristo liderando a nossa vida, sendo realmente nosso Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo insiste que nós todos, assim como ele orou pelos Efésios, que nós tenhamos um espírito de sabedoria e de revelação, ok? Bom, isso é o que eu entendi. Eu deixo aqui um abraço fraterno para os irmãos, um abraço de ursa e termino com a nossa palavra de ordem, que é saudades.